Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando nossas aulas sobre a consagração à Nossa Senhora, nós entramos agora no capítulo 1, onde São Luís começa a falar da necessidade da verdadeira devoção à Nossa Senhora e onde que essa necessidade se apoia. Então, a primeira coisa que São Luís faz nessa parte do tratado é algo bem comum entre os santos. A gente encontra isso também na liturgia, essa forma de enxergar as coisas. São Paulo apóstolo, com frequência, ele faz isso no início de suas epístolas. Primeira coisa que ele faz, ele lança um olhar sobre Deus para refletir no agir de Deus. Então, ele olha para Deus e reflete sobre o agir de Deus. Então, o que São Luís faz? Ele começa olhando para Deus, a partir do parágrafo 14, para falar que Deus ele não tem uma necessidade absoluta de Nossa Senhora, certo? Mas ele quis se servir de Maria nos seus planos, no seu agir em relação à nossa salvação. Então Deus em si mesmo ele não tem essa necessidade, mas ao contemplarmos, ao meditarmos a sua forma de agir, a gente percebe que ele quis se servir de Nossa Senhora. Então, São Luís explica que, primeiramente, essa necessidade da devoção à Nossa Senhora se funda numa livre vontade de Deus e a gente, observando esse agir de Deus, a gente tem um fundamento para dizer que não tem necessidade de Deus mudar na sua forma de agir. Por quê? Como a gente encontra em Malaquias 3,16, lá Deus diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, São Luís, ele mostra que Deus não muda de conduta. Até mesmo porque, que razão teria ele de mudar? Por acaso ele se enganou da primeira vez? Se Deus agiu assim, ele teve um motivo. Então, nessa sua forma de agir, nessa sua obra, brilha a sua sabedoria infinita. O que Deus fez na obra da nossa redenção não é desconectado do seu modo de proceder nas nossas almas. É isso que ele vai mostrar nesse primeiro capítulo. Agindo assim na revelação pública, isso implica certas consequências nas vidas de todos os que receberam essa revelação. Então, o que acontece? Quando a gente fala do agir de Deus, a gente não pode imaginar como se fosse o nosso agir baseado no fato de que nós não temos um conhecimento pleno de todas as consequências do nosso agir, porque a gente não vê o futuro. Então, muitas vezes, o fato de eu ter agido de uma forma hoje me levará a agir diferente amanhã, baseado nessa minha experiência que me mostrou que minha forma de agir não foi necessariamente a melhor. Só que quando a gente fala de Deus, não é assim, justamente porque Deus ele vê tudo, porque ele é eterno, ele sabe tudo, porque ele é a própria sabedoria. Então, quando ele age de uma forma, de todas as formas que ele poderia ter escolhido agir, quando ele age dessa forma, ele sabe exatamente as consequências durante todo e qualquer tempo. Então, se Deus, de todos os meios que ele poderia ter se servido, já que não foi uma necessidade absoluta ter se servido desse meio, se ele quis escolher esse meio, teve um motivo que serve também para todas as gerações. Então, quando a gente fala do agir de Deus, a gente tem que levar em conta isso, a sua sabedoria, a sua natureza divina, ou seja, que leva ele a ser eterno e assim por diante. Então, se a gente pudesse separar um plano dessa parte do tratado, então no capítulo 1, São Luís fala o seguinte:
da necessidade da verdadeira devoção. E ele separa em 3 artigos. Primeiro, a natureza da verdadeira devoção, que se fundamenta aqui no que a gente acabou de dizer, né? Ou seja, é uma necessidade hipotética. No segundo artigo, ele fala do fundamento dessa necessidade, ou seja, no que se funda essa necessidade. Então, ele vai dividir essa parte em 3 momentos, né? Ele vai contemplar o agir de Deus antes da encarnação, na encarnação e depois da encarnação. E depois, né, que vai ser o tema da próxima aula, mesmo que nessa aula eu não vou falar sobre essa sessão depois da encarnação, mas vou tratar disso na próxima aula. E depois, o terceiro artigo, ele fala da extensão dessa necessidade, né? Onde ele mostra que Maria é rainha dos corações, que Maria é necessária aos homens para se salvarem, para atingirem a perfeição e nos últimos tempos. Eu vou colocar isso no vídeo, né? Então vocês vão poder ver a quais parágrafos correspondem esses títulos, né? Então, vamos analisar. Então, a natureza da necessidade da verdadeira devoção, como eu disse para vocês, ela é uma espécie de necessidade hipotética, né? Deus poderia ter feito de outra forma, mas ele não quis fazer de outra forma. E já que ele escolheu essa forma de agir, ele não vai mudar, né? Porque ele é Deus. Então, a forma dele de agir não leva ele a esse tipo de correção, não é? Como se ele tivesse errado, tivesse enganado, então depois ele observa, não, de fato eu deveria ter agido melhor. Para Deus isso é impossível, obviamente. Então, no segundo artigo, São Luís mostra que o fundamento da necessidade da verdadeira devoção é a vontade de Deus. Essa forma, né, de separar os temas, eu me baseio no padre Plessis, né, onde ele faz um ótimo comentário sobre o tratado. Então, nesse segundo artigo, né, no fundamento da necessidade da verdadeira devoção, a gente começa observando como que Deus agiu antes da encarnação. E aqui a gente volta para aquela temática da Santíssima Trindade. A gente observou na última aula que São Luís ele faz essa reflexão sobre a beleza de Nossa Senhora, vendo nela como que brilha de uma forma particular cada uma das apropriações das 3 pessoas divinas, né, da Santíssima Trindade. E aqui no capítulo 1 ele vai ainda mais a fundo nessa sua reflexão. Então o que acontece? Como eu disse para vocês, ele começa lançando o seu olhar para Deus. Então, olhando para Deus, né, e para o seu agir, o que ele sabe? Deus é um só Deus, mas em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós atribuímos a cada uma dessas pessoas, né, uma propriedade particular, não que as 3 pessoas não tenham, todas elas, cada uma dessas propriedades, né? Ou seja, quando a gente atribui o poder ao Pai, a sabedoria ao Filho, o amor e ao Espírito Santo, não que o Pai e o Filho não tenham amor e vice-versa, mas quando nós atribuímos isso é por vermos uma certa afinidade, né, em relação a nós particularmente, em atribuir cada uma dessas coisas a Deus, né? Então São Luís, quando ele olha para Deus, ele olha, né, o modo como cada uma dessas propriedades da Santíssima Trindade brilha na criação, né? É um tema muito clássico em teologia, mas particularmente como brilha na mais bela da sua criação, na sua obra-prima em Nossa Senhora. Então, só um pequeno parênteses aqui, né? Quando a gente observa na vida dos santos, na medida em que eles vão progredindo na santidade, como eles estão participando cada vez mais da natureza divina, ou seja, eles estão com um estado de graça cada vez maior neles, estão participando cada vez mais perfeitamente da natureza divina. Na medida em que eles crescem nessa união com Deus, a gente vê neles brilhar, né, cada vez mais essas propriedades também, né? Obviamente, se isso acontece com os santos, muito mais, de um modo muito mais eminente, isso acontece com Nossa Senhora. Então, para dar um exemplo, o poder.
né, que a gente atribui particularmente a Deus Pai, a questão da apropriação, como eu li um trecho do catecismo para vocês na aula passada. Então, Deus que tudo pode, na medida em que um santo vai progredindo na santidade, a gente percebe que ele vai se tornando, por assim dizer, todo-poderoso pela sua súplica, né? Porque o verdadeiro poder vem de Deus. Então, quanto mais um santo tem poder junto de Deus, maior é seu poder de uma forma absoluta. Então, é interessante, São Pedro de Alcântara, a igreja nos faz ler essa história nas matinas, né, de São Pedro de Alcântara, no breviário. E certa vez Nosso Senhor apareceu para Santa Teresa d'Ávila, dizendo que tudo que ela pedisse em nome do Frei Pedro, porque ele estava vivo ainda, ele concederia a ela, né? Então, tamanha era a santidade desse homem, que tudo que uma outra pessoa pedisse em nome dele, Deus iria conceder para ela. Uma coisa semelhante também a gente encontra em Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ela dizia que ela tinha medo de pedir alguma coisa para Deus, porque ela tinha a impressão de que ele não tinha coragem de negar nada para ela. E eu acho que ela não estava enganada. Então, assim, a gente vê, na medida em que os santos vão progredindo na santidade, mais latente fica essas propriedades de cada uma das divinas pessoas. A gente poderia falar, por exemplo, em relação à sabedoria, a gente pode falar de uma Santa Joana d'Arc, né? Humanamente falando, era meio que absurdo, né? Assim, uma jovem de 18 anos comandar um exército e assim por diante, mas a sabedoria de Deus, né, vai tomando de tal forma conta, né, dessa pessoa, que vai se fazendo brilhar no seu agir, né? A sabedoria dos santos realmente sempre foi algo admirável. E também a questão do amor, né, da bondade, a gente pode ver, enfim, é quase que óbvio, né, falar de santos sem falar de bondade, amor e caridade é quase que impossível, né, mas a gente vê brilhar neles, né, mais do que nos outros, essa caridade. Então a gente pode falar de um São Francisco de Sales, por exemplo, né, a bondade que nele brilhava tanto que certa vez os calvinistas, né, contrataram outros calvinistas para assassinarem São Francisco de Sales. E o que foram fazer? Foram bater na porta dele, para que no momento em que ele abrisse a porta, pudessem apunhalar ele, né? Mas na hora que abriram a porta, na hora que olharam para ele, né, os calvinistas se converteram, porque falaram que nunca tinham visto uma imagem tão perfeita da bondade de Nosso Senhor. A gente pode falar, por exemplo, de uma bondade de São João Bosco, né, o modo como ele se dedicou às crianças e assim por diante. Resumindo, né, o que eu quero dizer aqui, quanto mais Deus vai tomando conta de uma alma, né, mais as três pessoas divinas, por assim dizer, fazem brilhar as suas propriedades nessas pessoas. Claro, a gente pode falar que em toda a criação tem esses traços, esses vestígios da Santíssima Trindade, por mais que a gente só possa conhecer isso por revelação, né? Mas não deixa de ser verdade. E é o que São Luís faz. Então ele começa olhando, antes da encarnação, essa relação de Nossa Senhora com Deus, mas quando ele pensa em Deus, ele pensa nas três pessoas divinas, certo? Então ele começa lá no parágrafo 16, falando antes da encarnação, Deus Pai deu seu Filho a Maria. Os patriarcas e profetas suspiraram, né? São Luís vai falando isso. O poder de Maria diante de Deus, pelos méritos, né, conseguiram mostrar o poder da Santíssima Virgem diante dele. Então, a gente tem aquele exemplo de Moisés, né, que no Antigo Testamento, basicamente, tudo que ele pedia para Deus, ele obtinha, inclusive o perdão das pessoas. Os profetas, os patriarcas, eles suplicaram pedindo a vinda do Messias, mas aquela que teve tal poder diante de Deus para obter tal graça foi Nossa Senhora, né? Então, o poder de Deus, baseado nessa doutrina da apropriação, corresponde em Maria ao poder de sua súplica. Ela tudo pode obter de Deus. Então, o Filho de Deus, né, antes da encarnação, no caso, se fez homem, escolheu se fazer homem para nossa salvação, em Maria e por Maria.
Então aqui o padre Plessis comenta, né, que essa frase de São Luís nos mostra o plano da encarnação, atribuído à sabedoria do Filho. Então, quando você fala de um plano, de fato, você fala de um pensamento de alguém. A pessoa planejou tal coisa, né? Ela orquestrou, primeiramente, intelectualmente, e depois aquilo se realiza. Então, o plano que Nosso Senhor escolheu, né, para nos salvar foi esse de se fazer homem em Maria e por Maria. Então, para realizar seu plano, Nosso Senhor tinha bem outros meios à sua disposição. Se ele escolheu esse, né, livremente, nessa escolha brilha a sua sabedoria. Não foi sem motivo que ele quis se servir desse meio, né? Não foi por falta de tempo para pensar, obviamente. Então, alguns teólogos, baseados em Santo Irineu, como eu já citei ele na aula anterior, dizem que existe uma certa conveniência em Nosso Senhor ter se servido de Nossa Senhora em sua obra redentora, baseado em um princípio que eles chamaram de recapitulação ou recirculação, ou seja, os mesmos meios que serviram para a nossa ruína servem para a nossa redenção. Então, se na nossa ruína o demônio acabou se servindo de uma mulher, Eva, e de um homem, Adão, e arruinou eles por meio da desobediência, então, nessa obra de recapitulação, recirculação, Deus, na nossa redenção, vai se servir de uma mulher, Nossa Senhora, de um homem, né? Nosso Senhor, Deus, verdadeiro homem, e vai nos salvar também por meio da obediência. Claro, tem a questão da caridade, mas não é o assunto aqui. Então, o Espírito Santo, como que ele quis servir de Nossa Senhora antes da encarnação? Ele quis o consentimento de Maria para formar Jesus Cristo nela. Ou seja, Deus quis fazer livremente a encarnação depender também do consentimento de Nossa Senhora. O que nos leva a afirmar que Nossa Senhora foi colocada pelo Espírito Santo no princípio dessa grande obra. O milagre dos milagres, ou seja, a encarnação do Verbo. Então, Nossa Senhora ter consentido, o que é um ato da vontade, mostra também o amor dela em se conformar com os planos de Deus. Então, a gente vê o poder de Deus, a sabedoria de Deus e o amor de Deus brilhar em Maria, né, antes da encarnação. Então, a Santíssima Trindade quis se servir de Maria antes da encarnação. E como que foi feito na encarnação? É a segunda sessão dessa primeira parte do primeiro capítulo. Então, a conduta de Deus Pai na encarnação. Então, São Luís diz: Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Conduta de Deus Filho na encarnação. Ao falar dessa conduta, São Luís dá ênfase, né, a duas coisas principalmente: o amor filial de Nosso Senhor e a dependência que ele quis ter de Nossa Senhora. Então, quando ele vai falar na encarnação, o proceder do Verbo de Deus na encarnação, ele vai olhar para essas duas coisas, o que obviamente vai ter uma grande relação com toda essa devoção da escravidão a Nossa Senhora. Então, ele a amou como um tal filho podia amar uma tal mãe. Em seguida, ele a associou a si de uma forma única, querendo dela depender singularmente. Então, amor filial de Jesus por Maria. A gente pode falar, citando aquela frase de Nosso Senhor, né, onde ele diz: onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde está aquilo que é precioso para você, ali também vai estar seu coração, né? Então, o tesouro de Jesus, obviamente, é Maria, porque onde que estava o coração de Nosso Senhor? Em Nossa Senhora. Se onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E se o coração de Jesus estava em Maria, né, porque ele quis se tornar filho dela, é porque realmente, literalmente, Maria é o grande tesouro de Nosso Senhor. Então, essa citação de Nosso Senhor a gente encontra em Mateus 6, versículo 21. E também a livre dependência de Jesus a Maria. Então, São Luís diz: o espírito humano se perde quando ele faz uma séria reflexão nessa conduta da sabedoria encarnada. Ou seja, quando ele reflete no fato da dependência, as razões dessa dependência e a natureza dessa dependência.
Então, quanto ao fato dessa dependência, parece ser algo mais simples de se entender, né? O fato de Nosso Senhor ter dependido de Nossa Senhora, o simples fato de se ter feito filho de Maria. Então, é um fato. Ele dependeu de Nossa Senhora, não tem discussão. Quanto à razão, né, dessa dependência, ela tem sua raiz na vontade de Deus. Ou seja, Deus quis depender de Nossa Senhora. Mas atenção, né? Com frequência se faz uma certa insistência na vontade de Deus, na sua forma de agir, sem mostrar a conexão da vontade de Deus com sua sabedoria. O que eu estou querendo dizer aqui? Muitas vezes, quando as pessoas vão falar, é a vontade de Deus, tem que aceitar, acabou. Mas as pessoas pensam na vontade de Deus de uma forma cega, né? Existe uma certa tendência voluntarista ao pensar na vontade de Deus que é realmente terrível, porque isso faz a pessoa não ver sentido no agir de Deus. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, a gente tem que saber que ela nunca age de uma forma desgarrada com a sabedoria de Deus, até mesmo porque a gente não pode falar de distinções, né, em Deus. Então, Deus, ele é sua sabedoria, ele é sua vontade, enfim, não vou fazer um curso de teologia aqui, mas isso quer dizer que no agir de Deus também brilha a sua sabedoria, também brilha a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia e assim por diante. Porque tudo nele é Ele, né? Você não pode falar de partes em Deus, né? Então, qual o problema aqui? Não vou entrar muito em teologia, senão fica impossível de se entender, né? Muito complicado. Para os que não entendem do assunto, né? É complicado. Mas quando a gente fala que Deus quis fazer isso, né? Deus quis fazer tal coisa, a gente tem que saber que esse querer de Deus tem um motivo, onde brilha uma sabedoria infinita. Então, só para dar um exemplo paralelo, quando a pessoa teve um sofrimento grande na vida, aí as pessoas falam, é a vontade de Deus, tem que aceitar. Só que, às vezes, a forma das pessoas falarem isso exprime um certo voluntarismo em que a gente parece não enxergar sentido, é como se fosse uma coisa assim irracional, né, primeiramente falando, e também como se fosse uma coisa quase que maldosa, sabe? Parece que tem sede de ver as pessoas sofrerem. E não é assim, não é assim que funciona. Então, quando Deus permite um sofrimento na vida de alguém, ele tem um plano, né, visando o bem daquela alma em particular, em que ele soube orquestrar as coisas de tal forma que aquilo pode contribuir para o bem da pessoa, se ela soubesse servir bem daquilo. Por quê? Porque ele enxerga a situação de uma forma que a pessoa não enxerga. Então, um exemplo que eu gosto muito de usar seria, por exemplo, de uma criança que tem problema de saúde, ela não pode comer doce, né? E ela começa a chorar para a mãe dela, mãe, eu quero um chocolate, eu quero um chocolate, quero um chocolate. E a mãe começa a falar para ela, não, você não pode, eu não vou te dar, você não pode, eu não vou te dar. Então a criança chora, ela não entende, não aceita, mas a mãe, que é uma adulta, ela enxerga a situação de uma forma que a criança não enxerga. Ela vê coisas, ela vê detalhes naquela decisão dela que a criança não é capaz de enxergar, justamente por ser muito criança, né? A mesma coisa, obviamente, né, proporções ainda maiores, né, a gente pode falar de Deus. Então, tem certas coisas que Ele permite que aconteça com a gente, tem certas coisas que Ele não nos dá, tem outras que Ele nos dá, né, mas que se Ele faz isso, é porque Ele vê a situação de uma forma que a gente não vê e Ele sabe que aquilo é o melhor para nós, né? Então, é muito importante sempre enxergar a vontade de Deus, né, como algo que faz brilhar também a sua sabedoria. Então, quis fazer isso porque às vezes a gente fala qual o fundamento, né, dessa necessidade da devoção à Nossa Senhora, a vontade de Deus. Mas você fala isso para a pessoa, ela pensa numa vontade, tipo assim, cega, né? Então, realmente, tomemos muito cuidado com isso. Se o fundamento dessa necessidade na devoção à Nossa Senhora é a vontade de Deus, né, saibamos que nisso brilha de uma forma divina a sabedoria de Deus, né? Um plano realmente harmonioso, belíssimo, né? Como a história da catedral, que eu já expliquei para vocês
nas primeiras aulas, né? Em uma catedral a gente vê aquela beleza, né? Cada coisa no seu lugar, cada coisa tendo sua função, e o todo forma uma catedral belíssima, né? Onde a gente vê realmente brilhar a beleza da harmonia daquelas diferentes partes dispostas daquela forma, certo? Então, a mesma coisa, né? No agir de Deus, né? Se Ele quis escolher Nossa Senhora, nisso também brilha a sua sabedoria. Então, se Ele quis assim, nesse querer brilha poderosamente, divinamente sua sabedoria. Nesse agir e nesse querer de Deus, que se enraiza em sua sabedoria, né, se enraiza entre aspas, né, porque não tem distinção real em Deus, tudo é maravilhosamente, né, disposto para o glorificar da forma mais perfeita. Então, se Deus quis assim, Ele dispôs as coisas de tal forma, né, de uma forma tão espetacular, que tudo isso contribui da forma mais perfeita possível para a sua maior glória, né? E é o que Nosso Senhor diz também, quando a gente vê no Evangelho de São João, Ele diz, né, aquilo que lhe agrada, eu faço sempre. Se eu não me engano, está em João 8:29, mas posso estar enganado. Depois eu verifico. Então, por fim, a conduta do Espírito Santo na encarnação. Então, foi com ela, nela e dela que Ele formou o Espírito Santo, Jesus Cristo e seus membros, a obra-prima de Deus. Então, quando se diz que o Espírito Santo formou com Maria, né, a obra-prima, ou seja, Jesus Cristo, cabeça, e seus membros, né, a igreja, se fala aqui de uma colaboração moral de Maria, ou seja, ela teve que consentir, então ela teve uma influência. E quando se fala nela e dela, se refere sobretudo à humanidade de Nosso Senhor, que o Espírito Santo formou. Então, aqui uma outra observação, formando assim a cabeça, Ele também forma assim os membros. Infelizmente, nós temos uma mentalidade muito protestante ao estudarmos certas expressões bíblicas. Nos esquecemos com facilidade dos atributos de Deus e pegamos certos termos de forma isolada. Por exemplo, devemos saber que Deus é a própria sabedoria e, por isso mesmo, tudo que Ele faz sentido. O que eu estou querendo dizer aqui de pegarmos certos termos de forma isolada. Um bom exemplo que dei foi essa questão da vontade, né? Mas essa mentalidade, às vezes, protestante, quando a gente vai falar de Jesus cabeça, né, a gente pega uma cabeça isolada, né, e a gente desconecta completamente da realidade concreta onde a gente vê uma cabeça, ou seja, em um corpo, certo? Então é como se a gente falasse, Jesus é cabeça, mas a gente despreza toda a referência que a gente tem de uma cabeça como corpo humano. Então seria pegar um termo de uma forma isolada e separar da realidade concreta, né? Então é como se a gente imaginasse, sei lá, uma cabeça literalmente separada, mas algo que a gente não vê na realidade, a não ser de uma pessoa morta, decapitada, né? O que não é o caso. Então, nada é sem motivo. Foi Deus que criou o corpo humano e as partes que compõem tal corpo. Foi Deus que criou essa admirável harmonia que existe entre as diferentes partes do corpo. Em outras palavras, foi Deus que criou a cabeça do corpo humano e a influência que essa parte do corpo tem sobre o resto dele. Quando uma mãe dá à luz uma criança, ela não dá à luz só a cabeça. E foi Deus que criou assim a natureza humana. Lembremos-nos, por que quando uma mãe dá à luz uma criança, não nasce só a cabeça e depois, 7 dias depois, o corpo, né? Porque foi Deus que criou assim. Quando uma mãe dá à luz, ela dá à luz a cabeça e o corpo, tudo junto, né? Ela dá à luz o corpo inteiro. Ora, quando Deus nos ensina pela revelação que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça de um corpo que se chama igreja, Ele nos manda observar sua própria criação, a fim de melhor compreendermos a sua recriação. É muito importante entender isso, né? Se Deus, né, particularmente pela boca de São Paulo Apóstolo,
nos diz que Jesus Cristo é cabeça, o que é que ele está falando? Vocês querem entender o que é esse dom que eu fiz para vocês? Olhem para o corpo humano, né? Vejam o que é a cabeça para um corpo e entendam essa realidade espiritual dessa forma, né? Ou seja, vejam, meu filho é a cabeça de um corpo que se chama igreja. Querem entender o que isso significa? Vejam o que é a cabeça para o corpo humano e toda a influência que ela tem sobre o corpo, influência essa que eu mesmo criei, e entenderão melhor o que significa ser cabeça da igreja. Então, assim sendo, por mais que não se trate aqui de uma equivalência absoluta, né? É uma comparação, então não quer dizer que é 100% igual, a analogia permanece muito clara. Assim como nunca se viu uma mãe formar só a cabeça sem os membros, o que seria uma monstruosidade da natureza, como diz São Luís, assim também não podemos imaginar Deus se interessar em fazer, por assim dizer, uma monstruosidade espiritual, formando em Maria só a cabeça sem os membros. Como ainda melhor entender isso? Se foi o próprio Deus que escolheu esse termo de Cristo, cabeça da igreja, e como não se imagina uma cabeça sem corpo, ele mesmo quis que entendêssemos dessa forma tal realidade. Lembrando que essa relação da cabeça com o corpo é uma criação de Deus. Se Deus não quiséssemos que olhássemos para uma tal realidade conjunta, ou seja, uma cabeça, a gente sempre pensa uma cabeça com um corpo, né, uma cabeça de um ser vivo, ao menos. Se Deus não quisesse que olhássemos para uma tal realidade conjunta, ele teria escolhido outro termo para falar da relação de nosso Senhor Jesus Cristo para com a igreja, ou seja, um termo que nos faria pensar em nosso Senhor como alguém isolado, né, do resto. Ora, se fosse para isolar totalmente nosso Senhor de seus membros, ele não teria escolhido esse termo de cabeça. Mas, já que ele escolheu esse termo, e isso não sem motivo, ao falarmos que Nossa Senhora formou Jesus Cristo, ou seja, a cabeça da igreja, logicamente falamos que ela formou e forma, como a gente vai ver na próxima aula, os membros dessa cabeça. Por isso que São Luís diz no parágrafo 20, quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Então, por fim, um breve comentário bem interessante que faz o padre Plessis, sobre essa questão do fato do Espírito Santo encontrar Maria em uma alma, é o tema da presença de Maria. Como que a gente pode compreender essa presença de Maria em uma alma? Algumas partes desse assunto não foram ainda totalmente desenvolvidas pela teologia católica, algumas partes restam bem misteriosas, Mas algumas, e é o que eu vou falar aqui para vocês, basicamente uma, já tem um certo desenvolvimento, digamos, suficiente e satisfatório, que seria a questão da presença moral de Nossa Senhora. O que vem a ser uma presença moral de Nossa Senhora? Então, essa presença moral de Nossa Senhora é aquela que atrai sobre nós a ação do Espírito Santo. Então, primeiramente, já que a Santíssima Trindade quis se servir de Maria como um meio para realizar seus planos, quanto mais uma pessoa anda por Maria, por esse meio, eu vou falar disso melhor nas aulas sobre as práticas interiores, mais ela está agindo com a mesma lógica de Deus, com o mesmo ponto de vista de Deus. Ou seja, já que Deus quis realizar a sua obra por Maria, quando uma pessoa faz isso também, realiza a sua obra por Maria, ela está imitando a conduta de Deus, Ela está realmente vivendo essa pessoa como uma filha de Deus, Um filho que imita seu pai, um filho que age como seu pai age. Então, mistério de graça, desconhecido mesmo dos mais sábios e espirituais entre os cristãos. Então, é o que São Luís diz. A gente vai ver ainda esse tema do mistério. São Luís ele gosta muito de usar esse termo, então veremos o que significa nos seus escritos.
resumindo, muitos não entendem, né, até que ponto Maria é, por vontade de Deus, um meio habitual e universal de santificação. Ou seja, a pessoa não seguir a mesma lógica de Deus fazendo tudo por Maria. Isso quer dizer que a pessoa não entendeu até que ponto Nossa Senhora é necessária para a santificação de uma alma concretamente. Poucos se nutrem da verdadeira devoção, fundada no papel por Deus, confiado a Maria na economia sobrenatural. Então tem um poema de São Luís, em português não fica muito, não tem rima, né? Mas é bem interessante, ao menos a doutrina que se explica, né, nesse poema, em que ele diz o seguinte: eis o que ninguém poderá acreditar, eu a carrego dentro de mim, ou seja, Nossa Senhora, eu a carrego dentro de mim, gravada com traços de glória, ainda que na obscuridade da fé. E de fato, São Luís ele teve uma graça muito particular. Ele tinha a impressão de carregar Nossa Senhora dentro dele o tempo todo. Ele não sabia explicar muito bem, mas ele quis usar esse termo, né? Mas é uma graça que nem todos tinham. E no seu livro, O Segredo de Maria, ele diz que o meio de adquirir essa presença de Nossa Senhora em nós é fazer todas as ações em Maria. Então ele diz no parágrafo 47 do Segredo de Maria: é preciso fazer todas as ações em Maria, ou seja, é preciso se acostumar pouco a pouco a se recolher dentro de si para aí formar uma pequena ideia ou imagem espiritual da Santa Virgem. E também no parágrafo 52, tome cuidado para não te atormentares, caso não experimentes logo a doce presença da Santa Virgem em teu interior. Essa graça não é dada a todos, e quando, por grande misericórdia, Deus favorece com ela uma alma, é muito fácil para ela perdê-la se ela não é fiel em se recolher frequentemente e, se essa infelicidade acontecesse contigo, retorne docemente e faça uma honrável emenda à tua soberana. Então, nas próximas aulas vamos abordar um pouco mais essa questão da necessidade de Nossa Senhora, mas basicamente aqui é o seguinte: São Luís olha para Deus, para o agir de Deus, mas quando ele olha para Deus, ele olha para a mão da Santíssima Trindade na sua obra, né? Então ele observa a cada momento, por assim dizer, os vestígios da Santíssima Trindade em sua mais bela criação, né? Depois da humanidade, Nosso Senhor, obviamente, quando ele fala de Maria. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Subitum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. Surge